Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa com a turma do 5º ano. Como eu já havia falado para vocês, nós vamos fazer algumas breves revisões sobre os conteúdos que já tinham sido trabalhados, para que a gente possa relembrar esses conteúdos e melhorar o nosso aprendizado. O que já vimos até agora? O assunto principal do texto, linguagem verbal e não verbal e leitura de imagens. Esses 3 conteúdos que nós temos aqui, o assunto principal do texto, linguagem verbal e não verbal e leitura de imagens, já foram trabalhados em aulas anteriores. Nós vamos dar uma relembrada rapidamente nos próximos slides. O assunto principal do texto. Texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor. Então, a gente fala muito a respeito dos textos e, por vezes, a gente esquece o que de fato é o texto. O texto é uma unidade de sentido, feita por um autor e interpretada por um leitor. Chamamos de título a expressão inicial que introduz a redação, mostrando o assunto e o posicionamento do texto. Chamamos de tema o assunto a ser abordado. Ele dará as diretrizes do texto ao expor a ideia que deverá ser defendida ao longo de uma dissertação. Então, por vezes, nas questões do SAEB, vocês irão ver questões que vão pedir qual o assunto tratado no texto, ou qual o tema principal do texto, ou qual o assunto principal do texto. E é importante que a gente faça uma boa leitura para identificar o tema daquele texto. Mas o que é o tema? O tema é o assunto principal em torno do qual aquele texto foi construído. Por exemplo, nós temos aqui um breve texto sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica continua a ser uma das maiores do planeta. Quanto à biodiversidade, não há floresta no mundo comparável a ela. Com uma flora riquíssima, mais de 30 mil espécies de plantas, que inclui 1/3 de toda a madeira tropical disponível no mundo. A Amazônia brasileira já perdeu 12,5% da mata original, o que equivale ao território da França. Então percebam que esse texto ele foi construído em torno de um tema. Qual o tema principal desse texto? Do que ele está falando? Qual o assunto principal dele? A floresta amazônica. Depois de falarmos a respeito do assunto principal, nós passamos para a linguagem não verbal, linguagem verbal e linguagem mista. O que é a linguagem não verbal? Observem esses símbolos que nós temos aqui. Percebam que em nenhuma dessas imagens, nenhuma dessas ilustrações, nós usamos nenhuma palavra. Não há nada escrito, nós temos apenas símbolos. Percebam nesse primeiro símbolo aqui. O que esse símbolo está tentando nos dizer? Essa placa bem aqui está dizendo proibido fumar. Naquela outra plaquinha que nós costumamos ver, por exemplo, na entrada de banheiros em alguns estabelecimentos, indica que aquele local, aquele banheiro, por exemplo, é indicado para os rapazes, para os homens. Aqui nós temos vários emojis. Nós costumamos usar essas imagens aqui em mensagens de WhatsApp, em redes sociais e por aí vai. Percebam que aqui nós temos várias expressões mais sérias, de susto, com um coraçãozinho, risadas. Percebam que a gente utiliza essas imagens para enviar mensagens. Aqui nós temos um semáforo. Para que serve o semáforo? Nós vimos lá desde o 1º ano que o semáforo também emite mensagens para quem está conduzindo os veículos, seja para parar, seja atenção ou seja para seguir. Percebam que não há nenhuma palavra escrita aqui. Então, o que nós podemos entender? A linguagem não verbal utiliza apenas imagens para transmitir uma mensagem. É o caso dessas 4 mensagens que nós temos aqui. A linguagem verbal, do que se trata? É proibido fumar neste local. Não pise na grama. Silêncio, por favor. Percebam que essas 3 plaquinhas que nós temos aqui não utilizam imagens, utilizam apenas palavras e ainda assim estão emitindo uma mensagem. Então, o que é a linguagem verbal? Utiliza apenas palavras ou frases para transmitir uma mensagem.
E a linguagem mista? A linguagem mista é a utilização da linguagem verbal e não verbal simultaneamente. Olha só esse quadrinho que nós temos aqui. Franjinha, já falei para você, lugar de cachorro dormir é lá fora. Você não entendeu direito. Aqui nós temos uma outra plaquinha, sorria, você está sendo filmado. Temos uma outra placa, proibido estacionar. Percebam que nesses 3 casos, tanto nessa tirinha, falando do Franjinha, do cachorro dele, do Bidu, quanto nessas 2 plaquinhas, nós temos a utilização de frases e de imagens. Olha só, nós temos uma carinha feliz e uma frase. Sorria, você está sendo filmado. Então, aqui nós utilizamos textos e imagens para transmitir uma mensagem. Então, o que é a linguagem mista? Ela utiliza palavras e imagens ao mesmo tempo. Depois dessa revisão, dessa breve revisão, o que nós veremos hoje? Como identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Até aqui, nós trabalhamos alguns tipos diferentes de textos e nós vamos continuar analisando esses principais tipos de textos que nós utilizamos no 5º ano. E aqui nós temos os textos informativos, notícias, infográficos, verbetes de dicionário. Notícias. Olha só, essa notícia nós utilizamos na aula anterior. E vocês viram que uma notícia, ela tem vários elementos. Aqui nós temos o título, crianças surdas recebem a ajuda de cães-guias na Grã-Bretanha. Nós temos a lead. O que é a lead? A lead é como se fosse um pequeno resumo do que nós vamos encontrar nessa notícia. Aqui nessa notícia, no corpo de texto, nós temos aqui algumas informações a respeito dessa situação. E nós temos uma imagem. No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 desses cães para crianças. Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldade de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Esse texto que eu acabei de ler é o corpo de texto dessa notícia. Essa partezinha bem aqui que aparece em itálico é a lead, como se fosse um pequeno resumo. E nós temos o título e a imagem do pequeno James com o cão Kurt. Então essas são as partes principais de uma notícia. Sobre esta notícia, é correto afirmar: trata-se de um fato ocorrido no Brasil. B. O texto fala dos pontos positivos na relação entre um cão e um garoto com dificuldade de audição. C. O problema apresentado pelo garoto é cegueira. Ou letra D. As dificuldades da família em se adaptar ao cão-guia. Então, o que nós podemos perceber, o que nós podemos extrair dessa notícia? O texto fala dos pontos positivos na relação entre um cão e um garoto com dificuldade de audição. Infográficos é um outro tipo de texto informativo. Quais as finalidades do infográfico? Olha só esse infográfico interessante que nós temos aqui. Recomendações sobre o Covid-19, meio de propagação, quem deve usar máscaras e o diagnóstico. Meio de propagação: gotículas respiratórias oriundas de tosse e ou espirros de pessoas infectadas a curta distância. Seu período de latência é de 14 dias para o surgimento dos primeiros sintomas. Hábitos de higiene: lavar as mãos com água e sabão por 20 segundos ou usar álcool em gel 70%. Cobrir nariz e boca ao espirrar ou tossir, sem usar as mãos ou higienizando-as logo após. Manter ambientes arejados, entre outros. Quem deve usar máscaras? Doentes, pessoas mais vulneráveis, idosos, imunossuprimidos, portadores de doenças pulmonares e profissionais da saúde. PCR
para identificar a carga genética do vírus através de suave combinado nasal e oral ou secreção por aspirado na nasofaringe. Então, são algumas informações que nós temos a respeito da Covid-19 por meio desse infográfico. Então, para que serve um texto como esse? Organização de informações complexas de uma maneira que melhore a compreensão. Então, por exemplo, aqui nesse infográfico a respeito da Covid, nós temos o meio de propagação, quem deve usar máscaras, como deve ser feito o diagnóstico, quais os exames. Então, percebam que esse infográfico, ele foi organizado de uma maneira que a gente consiga compreender melhor a Covid-19. Há também uma hierarquia de conteúdos. O que isso quer dizer? Os conteúdos que vêm na parte de cima, geralmente são os conteúdos mais importantes e mais relevantes para a população de modo geral. Todas as informações são importantes, mas geralmente as informações que vêm na parte de cima do infográfico são as mais importantes. Aplicação de outros elementos visuais e gráficos. O infográfico é um exemplo, por exemplo, de um texto que utiliza linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal, porque nós temos palavras e frases, e não verbal, porque nós temos imagens que nos ajudam a entender o que esse infográfico quer dizer. Sobre as informações no infográfico ao lado, é correto afirmar: letra A, utiliza linguagem verbal e não verbal? Letra B, o assunto tratado no texto é o uso de máscaras? Letra C, esse texto tem por objetivo trazer uma notícia? Ou letra D, utiliza apenas linguagem verbal e técnica? Já foi até falado no slide anterior. Utiliza linguagem verbal e não verbal. Aqui nós temos um outro infográfico. Percebam que, além das palavras e frases e imagens, esse infográfico que está falando a respeito das ameaças que os tubarões enfrentam no mundo, além das imagens e das frases, ele utiliza também cores diferentes para destacar as informações. Verbetes de dicionário. Nós utilizamos o dicionário com alguma frequência no quinto ano. Então, para que servem os verbetes de dicionário? É um texto escrito de caráter informativo, ou seja, ele serve para trazer informações importantes para nós. É destinado a explicar um conceito de acordo com os padrões e conhecimentos já consolidados. Bom, pessoal, a gente chega ao fim dessa aula e eu trago uma mensagem para vocês. O estudo é a porta para o sucesso e a dedicação é a chave. Até a próxima aula.